começou a gravar a nossa aula. Muito bom. Aqui o Vitor caiu agora, o Vitor estava aqui, mas caiu. Daqui a pouco ele volta. Bom, gente, o que acontece? Hoje é o último dia de aula, vamos entrar em férias, né? 2 semanas de férias, sem fazer nada, descansando. Então, eu resolvi fazer essa aula para a gente conversar um pouco. E também porque vocês tinham como atividade para hoje, que está lá no nosso roteiro, vocês lerem o poema para mim e lerem o relato de viagem que eu solicitei para vocês fazerem, né? Que fosse um relato de viagem, mas que fosse alguma coisa assim que fosse algo curioso, assim, que nem tinha lá no nossa tirinha, né? Em que a pessoa queria ter vivido uma grande aventura, acho que foi o Calvin, né? O Calvin queria ter vivido uma grande aventura e ele não tinha vivido nada disso. Então, vocês tinham que contar uma grande aventura que vocês viveram ou criar essa grande aventura, tá? Bom dia, Vitor, de novo. Então, gente, a nossa aula de hoje então vai começar assim, vocês lendo a poesia e lendo esse texto que vocês tinham que ter feito, contando uma aventura, tá? Quem tá com o caderno aí já começa, quem não tá vai buscar. Eu não fiz o poema nem a relato de viagem. Por que, Felipe? Eu ia fazer no... Eu ia fazer ontem, só que daí deu a aula das 5, que é o horário que eu costumo, tipo... Eu costumo fazer as coisas às 3 horas, daí às 5 ia começar a me... Entendeu? Não. Mas, tipo, eu ia fazer, só que eu também não fiz. Eu não me lembro se eu fiz, vou até olhar aqui. Tá. O que foi, Felipe? Tu não conseguiu fazer por falta de tempo? Não entendi. Tá, o Vitor não fez. O Felipe não fez. Valentina, tu fez, Valentina? Eu acabei acumulando as coisas de artes e ciência, tuas matérias e a geografia. Aí eu tô fazendo as de artes primeiro, porque deu aquele enredo lá com coisa de YouTube. Aí eu tô fazendo. Mas depois eu vou passar direto pras tuas. Eu também não consigo Marina. fazer por aqui. Bom dia, Marina. Tu fez, Léo? Não. Hã? Não. Não, também. Ninguém fez a atividade que era fazer para hoje, gente. Tu fez, Marina? O poema e a história? Não. Mas vocês viram o roteiro, gente? Vocês acessaram o roteiro, viram que tinha atividade para fazer ou não? Sim ou não, gente? Viram ou não viram o roteiro? Pera, tia, já volto. Eu vi o roteiro, eu fiz outras atividades, só que eu não fiz o texto nem o poema, por causa que eu tava deixando depois para ter o bastante tempo para fazer. Só que eu não sabia que ia ter hoje que mostrar. Mas eu coloquei lá no roteiro, né? Que era para hoje. Bom, então tá. Então não fizeram, não fizeram. Plano B, vamos corrigir exercícios então. Porque como hoje a atividade era para vocês lerem o poema e ler a aventura, e vocês não fizeram, então vamos fazer
a correção do livro de atividades. O livro de atividades, o livro didático. Sofia, tu fez, Sofia? Eu não acabei não me lembrando da tua resposta. Tu fez ou não fez as atividades? Quais? Do poema e da história de aventura. Essa correção que tu tá falando é do livro 3? É. É só pra avisar que eu não tenho ele ainda, tá? E eu tô aqui pelo positivo, então eu vou Tá acompanhar. perfeito. Não tem problema. Tia, Oi? eu não tenho e eu não consigo botar no coisa do positivo porque eu tô usando o celular pra ver a aula. Tá. Não fiz, tia. Também não. Tá bom, não tem problema. Então vamos abrir a câmera aí, Sofis. Pessoal, vocês acessaram a pasta lá dos gabaritos, com a correção dos exercícios? Acessaram? Sim ou não? A pasta dos gabaritos, vocês acessaram? Vi que não. Porque lá tem a correção do livro 2 de vocês, dos exercícios do livro 2. Tá? O que acontece? Demora muitas vezes para baixar os vídeos do meu computador para eu passar para o YouTube, né? Do programa que eu uso, que é o Loom, para gravar a tela e passar para o YouTube. Então eu tô colocando ali, todo dia eu coloco um videozinho novo ali com correção de exercício do livro 2, tá bem? Tá bom? E aí, gente, vocês acessem essa pasta que diz gabaritos, vai ter lá uma folha em Word, e aí vocês vejam se vocês estão conseguindo se achar lá, tá? Qualquer coisa vocês me escrevam, se vocês ficaram com alguma dúvida em conteúdo, me escrevam que eu gravo outro vídeo, tá bem? Tá certo? Tá. O conteúdo do nosso novo livro, que é este aqui, o primeiro conteúdo é relato de viagem. Quem é que pode me explicar o que é o relato de viagem? Quem é que pode me explicar o que é relato de viagem? Tô pensando aqui. Vocês não assistiram a aula, gente? Eu sei o que é relato de viagem, só tô tentando formar uma frase boa pra explicar. Tá bom. Tem 3 paradas por dia, onde? Tia, Oi? qual é essa página que a gente tá? É na página 3 do livro de vocês. É o primeiro conteúdo do livro novo de vocês. O que é um relato de viagem, Gabriel? O que? Relato de viagem. É meia-noite 30, parada por dia. Isso tá no livro? Hã? Isso tá no livro? Isso é a nossa aula que eu já dei para vocês. Eu não vi Eu esse. queria avisar por Hã? causa do
Eu acho que eu não vi essa, tia. Como Eu assim, não sei filha? porque não tava aparecendo algumas outras aulas que tu tinha dado. Aí eu não achei essa, eu acho. Mas tá na pasta de julho. É o único roteiro que tem na pasta de julho. Não sei, eu não consegui ver. Porque Não. tava travado no negócio do YouTube e eu não consegui achar algumas aulas das outras matérias também. Ué? Eu não sei o que estava acontecendo. Aí depois voltou a normal, aí eu não consegui ver também. Porque tinha muitas outras matérias que já estavam com um monte de vídeo. Aí eu comecei por uma e fui terminando as outras para chegar na tua. Só que aí não deu tempo, por causa que hoje teve essa aula. Eu nem sabia que tinha, né? Minha mãe que viu e eu cuidei agora cedo. Tá, gente, eu quero saber quem é que pode me explicar o que é relato de viagem. Ô, Fala. tias, pode falar, depois eu falo. Outro, tá. Relato de viagem pode ser quando a pessoa explica a história, mas não explica coisas pessoais, não aprofunda muito nas coisas pessoais dela. Como assim? Ah, ela explica a história, mas não explica tanto. Não vai aprofundando nas explicações. Tá. O que mais? Fala, Felipe. O relato de viagem é um texto sobre uma viagem que aconteceu e o escritor te coloca coloca a história em primeira pessoa para você se sentir mais dentro da história. Vai conseguir passar na minha cabeça assim, né? Uhum. Bom dia, Lavínia. Bom dia. Bom dia, Rian. Rian, tá me escutando? Tá. Então, gente, o relato de viagem é um gênero da literatura. O que é um gênero da literatura? Teremos, né, quando a gente entra na Vanguarda, por exemplo, nossa única livraria da cidade, nós queremos um livro de ficção científica. Vai ter uma parte lá na Vanguarda que vai ser de ficção científica. Aí a minha mãe gosta muito de cozinhar e queria saber mais sobre como fazer massas. Vou lá na Vanguarda e peço um livro de culinária, né? Então, todos esses assuntos dos livros nós chamamos de tipos de gêneros literários, tá? O relato de viagem é um gênero literário onde teremos uma pessoa que contará a sua viagem, como que aconteceu a sua viagem, tá? Então, lá no vídeo da aulinha que eu dei para vocês, que era para computar a presença do dia 21, se eu não me engano, era falando sobre o relato de viagem do Amir Klink, que foi um senhor que fez em 100 dias a travessia do oceano da África do Sul até aqui o Brasil. Então ele conta como que foi atravessar o mar, as turbulências. Teve um dia de mar muito, muito agitado, de tempestade, em que o lugar onde ele estava navegando, o barquinho onde ele estava navegando, ele virou, tá? Então, é muito interessante ler esse fragmento que tem aí no livro de vocês, que foi o que eu trabalhei com vocês no vídeo. Fala, Lavínia. É que eu tô na casa da minha avó, não trouxe o livro. Tá. Tá bom. Tu não tem como acessar pelo celular ou tu tá pelo celular? Tô no celular. Tu tá no celular? Tá bom. Mas tu tem caderno aí? Tem. Tá, então tu anota tudo no caderno e depois tu passa pro teu livrinho. Tá Tá bom. bom? Porque os teus colegas eles não fizeram as atividades da poesia e nem do texto. Então a tia tá reformulando aqui a aula, tá? Tu já fez a poesia que eu vi que tu mandou para mim.
Tu viu que eu respondi a tua poesia? Sim. Eu adorei, ficou muito bonitinha. E tu fez o texto da história de aventura? Ah, isso não vê que eu ia fazer. Não viu? Tá, então depois tem que fazer também uma história de aventura, tá? Tá bom. No videozinho que a tia gravou e Tinha uma pergunta. A história de aventura pode ser por uma coisa que não aconteceu ou tem que ser uma coisa que aconteceu? Pode ser uma coisa que não aconteceu, pode ser do campo da tua imaginação, pode ser uma história criada. Pode ser uma história não realista ou tem que ser uma realista? Na proposta do livro de vocês, pede para que vocês contem algo que vocês tiveram como aventura. Mas caso vocês não tenham uma história de aventura, e vocês podem criar uma. Tá, eu perguntei se ela poderia ser, tipo, realista ou não realista. Tipo, se ela teria uma coisa que realmente funcionaria, que nem na vida real. Tá, entendi o que tu quer dizer. Se for uma história que funciona, Felipe, se dentro da história eu consigo entender aquilo como real, pode ser, Entendi. tá? Porque, por exemplo, você já viu os Jogos Vorazes? Sim, pior que eu não vi o filme, mas eu sei o que é. Então, o que acontece? Aquela história dos Jogos Vorazes, ela acontece na vida real? Não. Não. Só que dentro daquele livro, dentro daquela história, aquelas ações dos personagens funcionam, não funcionam? Sim. Então é possível fazer uma história fora da nossa realidade, do que a gente vive no dia a dia. Só que ela tem que funcionar muito bem. Ela Faz tem que sentido fazer também. sentido dentro da história, tá? Uhum. Então tá bom. Então, relato de viagem, meus amores, é isso, tá? É a gente pegar um livro em que a gente vai saber como é que foi a viagem daquela pessoa. Que aventuras aquela pessoa teve? Quais foram as ações que aconteceram ali, tá bom? Como o Felipe falou, vai ser contadas, isso aí vocês podem anotar, tá? Vai ser contada em primeira pessoa, vamos anotando. Será contada sempre em primeira pessoa. Olha o parágrafo, letra maiúscula. Será contada sempre em primeira pessoa, ou seja, será um eu contando a história, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sofri tempestades durante a minha viagem, tá? E o tempo verbal que predomina, Pode repetir desse é começo? o passado. Fala, Gabriel. Pode repetir desde o começo dessa frase que eu acabei de falar? O relato de viagem é contado em primeira pessoa. Valentina, Sofia, vamos ligar a câmera. O relato de viagem é contado em primeira pessoa. É que eu tô pelo positivo 1. Tá, mas eu tô pedindo para tu escrever no caderno agora, não é para acompanhar no livro. Tá? Deu, Gabriel? É em primeira pessoa. Uhum. Professora, pode dizer esse começo? Tô pegando papel agora.
Deu. Vamos lá, então. O relato de viagem é contado em primeira pessoa. Deu? Então tá, o relato de viagem é contado em primeira pessoa. O tempo que predomina é o passado. O tempo que predomina é o passado, vírgula. Mas haverá também o tempo presente. Por que vai ter o tempo presente? Bom, foi uma história que já aconteceu. Uma história que já passou, está lá no passado, né? Mas como que vai ter um tempo presente se a história já aconteceu? É porque o autor ele utiliza esse recurso para que a gente se aproxime dele, para que a gente se sinta dentro da história. Então, eu mandei vocês escreverem aí, vírgula, mas também tem o tempo presente, para que os leitores, para que os leitores se sintam dentro da história. Tá bom? Tia, Oi, Rian. pode repetir essa última parte depois do tempo presente? Para que o leitor se sinta dentro da história. Obrigado. Nada. Tá bom? Então, gente, eu tô contando uma história, né? E eu queria que o meu leitor se sentisse dentro dela. Então, eu vou usar o tempo presente para que ele se sinta naquele momento junto comigo, tendo todas aquelas aventuras, tá? Para que ele queira vivenciar ela junto comigo, tá bom? Tá bem? Aí, gente, nós temos aqui na primeira página 2 textinhos. Página 2. Oi? Página 3. Página 3 do livro de didático. Didático. Escreve aí, Lavínia. Página 3 do livro didático. Tá bom? Aí vamos lá. O texto diz assim. Quem está com o livro, acompanha aí, por favor. Quando estávamos a 400 quilômetros da costa de Marrocos, em alto mar, apareceram muitos peixes nas proximidades do navio e pescamos alguns com o anzol. Entre eles havia alguns grandes, chamados de alcaporas pelos marujos, pequenos atuns e, de quando em vez, dourados. Também havia grande quantidade de um peixe mais ou menos do tamanho do arenque,
com pequenas asas dos dois lados como os morcegos. Chegamos, então, às proximidades do Equador. Texto 2. Já à noite, gaivotas pescando, peixes saltando no ar. Diante de tanta calma, estiquei a jornada de trabalho até meia-noite, quando fui traído pelo silêncio. Um longo suspiro à toa. Golfinhos, pensei. Larguei os remos e virei-me. Eu remava de costas. Iluminada pelo luar, a menos de 20 metros estava uma baleia, imensa, imóvel como uma laje. Tive de intervir vigorosamente nos remos para não atropelá-la. Que fazia parada ali? Dormia, talvez. Então, aqui a gente tem 2 relatos de viagem, né? E esses relatos de viagem falam de quê? O que Expedições? O que há de comum entre esses 2 relatos de viagem? Expedições? Aventura? Expedições, aventura. Aventura, ação, sei lá. Léo, eu não estou conseguindo te escutar. Léo, não consigo te escutar, Léo. Não está saindo o teu áudio. Tu tá falando, mas não está saindo o teu áudio. Nem pra mim. Nem pra mim também, não escutei. Bom dia, Arthur. Então, gente, o que acontece? O relato dessas 2 viagens, o que elas têm de comum? Elas são dentro da mata? São no oceano. A maioria da história são no oceano. Em barcos. Que são 2 viagens em alto mar, muito bem. Alto mar, né, gente? Porque eles estavam ali em contato com bichos que só vivem em alto mar. Por exemplo, uma baleia. Uma baleia dormindo, que a baleia estava paradinha ali do lado do barco dele, ela só pode estar em alto mar, né? Na beira d'água não dá porque as picadinhas encalham. Arthur, estamos na página 4 do livro de vocês. Muito Tá obrigado. bom? De nada. Essa aula está sendo gravada, tá? E depois a tia Amanda vai baixar no computador e colocar lá na pastinha de vocês, onde diz lives, tá? Tá bom? Ok, é que eu já tava dando um aviso. Arthur, não entendi tua pergunta. Não, eu falei que quando eu tava entrando, a gente já deu o aviso, tá? O som? Sim, Léo, já tem som. Tá. Uma viagem de bar. Isso, uma viagem de barco, uma viagem em alto mar. Muito bem, Léo, isso aí. Só complementa que é em alto mar, tá? Depois nós temos um texto enorme, que é do Zeca Camargo, que é bem legal esse texto. Daí eu vou lendo para vocês esse texto, porque vocês não fizeram as atividades, né? Do livro não fizeram. Ai, 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 ui, que eu vou puxar as orelhas de vocês, hein? Estão todos acompanhando? Posso começar a leitura? Pode. Sim. Quem é que tá sem livro? Eu. Quem é que tá? Tá. Eu. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês, tá? E aí eu consigo aqui pela positivo on. Na verdade, eu não tenho, né? Mas eu já tô aqui no positivo.
Quê? Como eu tô pelo computador, eu tô aqui do positivo mesmo. Tá. Aí vocês vão me dizendo se vocês estão enxergando, tá, gente? Tá bom? Vou passar para a página aqui, para outra página do meu Google. Estão enxergando? Vocês Sim. precisam me responder. Tá, sim, estão enxergando. Vamos aqui, livros. Vou deixar isso aqui que eu já falei com a tia Cláudia. Vocês estão me enxergando? Sim, dá pra ver tua apresentação e tu. Tá. O site da Positivo tá demorando. Acho que eu vou fechar e vou abrir um novo. Peraí. Estão enxergando a página em branco? Sim. Sim. Ih, gente, acho que vai demorar o negócio aqui, hein? Alguém pediu para entrar aqui. Estela. Ah, acho que não vai dar certo. Se quiser Vai que eu demorar apresente muito. no meu, pronto. Se quiser que eu apresente no meu. Mas o problema é a internet, porque eu já estou gravando. E aí a internet fica lenta porque tá gravando, fica muito pesado. Vamos ver se dá aqui. Bom dia, Estela, Bom tá por dia, aí? tia. Daqui a pouco eu vou mudar pro computador. Bom dia, querido. Tá. Eu tô compartilhando a tela agora, porque tem alguns colegas que estão sem o livro, então eu vou compartilhar o livro aqui pra gente fazer a leitura Tá do bom. texto, tá? Esses recursos aqui são bem legais, gente. Vale a pena vocês verem tudo isso aqui que tá aqui do ladinho, ó. É muito bacana.
Estão por aí? Eu tô aqui, eu tô esperando. Gente, Pra mim travou, Marcelo. Ah, voltando normal. pegando o livro? Sim. Tem alguém que não esteja enxergando o livro, gente? Sim. Quem é que não está enxergando? Eu tô vendo. Ninguém, prof. Acho que todo mundo tá vendo. Que livro, deu uma travada. Tá demorando para carregar as páginas, né? Enfim. Esses foram os 2 textos que eu li para vocês. Só fica meio difícil para mim ler porque é muito pequenas as palavras. Tá muito pequeno? É. Professora, Oi? eu acho que tá muito pesado pra tua internet. É Porque eu verdade. tô gravando no Meet e aí mais compartilhando. Tipo, tua imagem tá travando, mas sua voz tá tranquila. Tá travando? A tua Tava voz não tá travando. E a imagem? A imagem sim. A imagem tá. Às vezes trava e depois volta. E agora? A voz continua normal. E a câmera tá melhorada agora. Bom, gente, chegamos aqui ao texto, tá? Vocês estão conseguindo ver o texto? Mais ou menos. Ô, prof, eu consigo, mas tá. Dá pra ver. Então vamos à Dá pra ver o leitura. texto. Viva Chimu, uma grande cultura que os incas combateram e dominaram. Pensou em patrimônio da humanidade no Peru? Pensou em Machu Picchu, certo? Certíssimo. Mas e Chan Chan? Já ouviu falar? Pois então, dos 10 patrimônios da Unesco neste país vizinho, Chan Chan é um dos mais desconhecidos e talvez um dos que mais precisem da atenção mundial para se preservar. Por isso, essa foi a nossa escolha. Então, o Zeca Camargo aqui falando, né, que existe no Peru um outro patrimônio além de Machu Picchu, que existe Chan Chan e que é desconhecido pela maioria da população, tá bom? Nosso continente é rico em patrimônios da humanidade e por isso não foi fácil escolher apenas 2 destinos. No final, acho que acertamos as opções. E a primeira delas foi Chan Chan, no Peru, para onde vamos agora. Dia 1. Trujillo é uma cidade curiosa que em vários cantos lembra uma cidade do interior do Brasil. Não sei por que isso me surpreende tanto, afinal, não somos todos latino-americanos? Mesmo assim,
Trujillo me traz lembranças de viagens que fiz ainda garoto pelo interior de Minas Gerais e Mato Grosso. Sou do tempo em que só havia um estado com esse nome, tá, gente? Antes de virar Minas Gerais e Mato Grosso, tinha um nome só o estado. Bom, casas baixas e simples, carros velhos, muros pintados com anúncios de lojas de tecido e oficinas mecânicas. Crianças brincando sem camisa e sem supervisão de adultos. Um clima agradável e ligeiramente nostálgico. Nostálgico, mas é Tia, saudável. Oi, eu posso ir no banheiro? pode. Já era fim de tarde, saí cedo do Brasil, mas a conexão em Lima foi demoradíssima. Mas resolvi pelo menos dar uma olhada rápida no patrimônio levado pelo nosso motorista local. Então, gente, o que é esse Lima? Conexão em Lima. Lima é a capital do Peru, tá? Num carro que só merecia esse nome porque tinha 4 rodas, já que o resto estava tão deteriorado que poderia passar por uma instalação de arte contemporânea. Tantã fica às margens de Trujillo, e mesmo com a luz baixa, me assustei com o tamanho do que vi. Eram muros e mais muros cor de barro que me davam a sensação de uma enorme cidade sendo construída rapidamente. Aliás, era mais ou menos isso. Ameaçada, entre outras coisas, pelos ventos e pela maresia. El Niño é seu maior inimigo. O que restou dessa era a maior cidade pré-colombiana da América Latina. Está passando por uma reconstrução. Então, como Tchan fica perto da praia de Trujillo, tá, gente? Então, ela sofre muito com a questão da maresia, porque você sabe que a maresia, ela tem sal, e o sal, ele corrói, né, as coisas. E El Niño é um ciclone. Então, esse lugar, ele tem essa dificuldade de se manter em pé, né, por causa desses fenômenos naturais. Bom, aqui e ali via pequenos canteiros de obra, já abandonados porque a jornada de trabalho tinha certamente terminado. Alguns grupos pequenos, turistas ou estudantes, não tenho certeza, ainda circulavam ao lado de fora dos grandes muros. Fiquei tentado a entrar pelo menos por um deles, para ver o que escondiam, mas já era tarde. Era difícil dormir. Primeiro porque meu quarto é quentíssimo e tem uma janela que dá para o pátio interno do hotel. A portaria fica bem embaixo dele e de lá sai um burburinho que é canalizado diretamente para o meu ouvido esquerdo. Depois, estou excitado demais para dormir. Um dos motivos, claro, é conhecer melhor Tchan, que vou explorar direitinho amanhã de manhã. Mas estas perguntas e até uma certa ansiedade para ver que cara vamos dar a este projeto. Percebam que o Zeca Camargo, ele diz que está motivado, olha, estou, né? Então, amanhã vou conhecer. Então, ele está usando aqui o tempo inteiro, o tempo presente, para que a gente se sinta junto com ele nessa viagem. Tenho várias ideias na cabeça, mas quem disse que tive tempo de pensar em uma delas antes de sair do Brasil? Fiquei de desenhar tudo no projeto para cá, mas estava tão exausto que dormi mais do que pretendia durante os voos. E já cheguei colhendo informações a granel nessa primeira escala. O que fazer com elas? Como passar tudo isso para quem vai acompanhar a série? Porque o sono não vem. Tenho de acordar antes das 7 da manhã. Dia 2. Outro muro? Outra parte da cidade? Nossa, como isso aqui é grande!
Melhor ainda do que imaginei diante da amostra que tivemos ontem. Aliás, acho que nem vamos conhecer tudo. Os muros de Tiantian se estendem literalmente a perder de vista. Então é muito grande, ele não consegue achar o fim dos muros. A parte que está, olha o que é o presente, a parte que está sendo restaurada é bastante grande, mas apresenta apenas uma fração da potência que esta cidade um dia representou. Calcula-se que a área total era de 20 quilômetros quadrados, um horizonte suficientemente distante para o olho humano se perder. Um pequeno exército de operários e arqueólogos parece retocar constantemente as paredes, não só os grandes muros, que guardam enormes e amplas praças abertas, mas também as cercas baixas de barro que cortam os antigos espaços urbanos num desenho de losangos que se estende por metros e metros. Parece um trabalho insano devido à fragilidade do material com que trabalham. Estas construções são basicamente de barro, e considerando que são do século IX e que estão, isso é possível entender porque estão tão deterioradas. Gostaram? Sim? Pessoal, Era muito bonita. Oi? É bem legal, Tia, gostei. O que foi, Gabriel? Eu achei bem legal a história. É legal, né? Café com M. Vamos ver aqui se a gente acha. Tchan, tchan. Ai, clicou errado. Deve alguma coisa. Eu acho que deu pra usar Você acha que é a net dela? Caiu, eu acho. Acho que caiu, porque a net dela tava muito pesada. Mas tá gravando ainda aqui, ó. Vamos esperar ela voltar. Se tá gravando, Eu disse então. pra ti que a net dela Tá tava gravando, muito pelo pesada menos. pra gravar, fazer apresentação. Ah, chegou. Se inscreve no canal. Gente, Oi, prof, tu caiu? Professor, prof. sim. E vez de eu digitar aqui do lado, eu digitei na nossa própria página do Meet. Então eu saí sem querer. Meu Deus. Boa. Boa, mas vamos ver aqui se a gente tem imagens de Tchan Tchan. Estão enxergando? Tia, aconteceu uma coisa. Tia, aconteceu Foi, uma Estela. coisa aqui. É que assim, eu tava abrindo o computador e aí eu fui no link de vocês. Daí eu pedi pra participar e do nada fechou o meu computador. Tá, mas agora tá tudo certo, né? Eu não sei, eu vou tentar ligar ele de novo. Senão eu vou depois ver aqui. Gente, olha essas imagens que bacana. Isso aqui é Tchan Tchan, olha que lindo. Quando Ô, as tia, tu não tá camadas de... apresentando. Hã? Você não tá apresentando, a gente não consegue ver. Ai, Não tô deve vendo. ter sido eu sair da reunião. Peraí. Eu só coloquei pra apresentar de novo. E eu vou ali Eu tô botar fazendo meu aqui. computador no carregador, tá? Vamos carregar. Tá bom. Tá bom. Já são 9 horas, meu Deus. A gente não vai corrigir nada? Quem tá perguntando isso? Essa aula foi até que horas? Tá com pressa, Felipe? Nossa, tô perguntando. Nossa aula vai até as 9h30. Tá. Então, deixa eu ver aqui se eu tô compartilhando. Agora Ah, sim. tá compartilhando. Dá pra ver aqui. Enxergando a página?
página? Não, porque travou aqui. Sim. Agora apareceu. Olha que bonito, gente. Que isso? Escultura? Pessoal, desliguem o microfone, por favor. Falem um de cada vez. Tá bom? Olha que bonitos os muros. Realmente, de perder de vista, não tem como a gente ver onde começa e onde termina. São muito grandes. Olha por esse quadradinho que tem aqui, ó. E é tudo por losango mesmo, como o Zeca Camargo falou no relato de viagem dele. Olha só que lindo isso. Olha por fora que grande, meu Deus. Nem sabia que isso era uma cidade, achei que era só sei lá, uma vila, assim. Fica muito legal. Olha ali o guardinho de Ó, argila. que tem uma pessoa aqui pra gente. Hã? Ali tem até uns guardinhas de argila. Tem. Deve ser de barro também, madeira, tá? Parece que é madeira. Olha como uma pessoa é pequenininha perto deste muro. Bem bacana, né? Isso é uma cidade. Tem gente que mora aí? Tem alguém mora aí? Não, isso aqui são construções antigas. Que um povo mais antigo, a nossa contemporaneidade, fez. E aí o Peru só tentou por isso. conservar. É feito tudo. Eu tava procurando essa palavra pra falar. Bem legal, não é mesmo? Vou botar aqui parar a apresentação, tá? Achei bem interessante. Lido o texto das páginas 4 e 5. Eu gostei também, achei muito bacana. É muito bonito a gente ler as coisas e a gente procurar o que são essas coisas, né? Porque só aí a gente tem uma dimensão do que a gente está lendo. Isso é muito bacana. Eu gosto muito de pesquisar as coisas que eu estou lendo. Então, vamos para a página 6, corrigir os exercícios, fazer os exercícios? Bora. Então, página 6, exercício 2. Tu vai botar o gabarito? No texto. Vai botar o gabarito dos exercícios aqui que a gente está corrigindo? Lá no Drive? Eu vou botar os exercícios? Como assim? Não, tipo, o gabarito deles agora que a gente está corrigindo. Assim, Gabriel, essa aula está sendo gravada. Então, essa aula vai lá para a parte de lives. Então, se a gente parar na página 7, por exemplo, eu vou começar a gravar a partir da página 7, e aí vocês vão ter um pedaço na parte da aula e outro pedaço no outro vídeo. Tá? Tá, obrigada. Então, há no texto uma voz que conta experiências de uma visita a Tchan-Tchan. Sobre isso, responda. Quem relata a visita a Tchan-Tchan? Zeca Camargo. Quem é que está contando aqui? Zeca Camargo. Isso, Zeca Camargo. Quem relata é o jornalista Zeca Camargo. Valentina, tá por aí, Valentina? Só que eu tô acompanhando o livro pelo Positivo 1. Tá bem. De vez em quando eu preciso te ver. O que se relata foi vivenciado pelo próprio narrador ou por outra pessoa? Narrador. Hein? Narrador. Pelo próprio narrador. Muito bem. Que página você? Página 6. C. Copie um trecho do texto que justifique sua resposta. Então, qualquer parte ali que ele diga, por exemplo... assim, ó. Me assustei com o tamanho do que vi. Me assustei, ou seja, eu me assustei. Então, é o próprio narrador que está falando.
Então, no 3, vocês têm que dar um exemplo e pode ser: me assustei com o tamanho do que vi. A Bem? Teresa fala sobre isso, tia. A Teresa sabia para quem foi escrito. Não entendi, Felipe. Desculpa. Você disse que essa resposta era para 3, só que a 3 é com que finalidade e para quem esse texto foi escrito. É a C. Então, Essa é para a resposta da C. Tá? Três, com que finalidade e para quem esse texto foi escrito? Então, por que vocês acham que o Zeca Camargo escreveu esta história? mostrar nosso mundo e para todos. Para mostrar o que, Felipe? O nosso mundo. Não, é o teu mundo viver em Tchan-Tchan? Não, tipo, ele não faz mais histórias. Ele não deveria fazer mais relatos. Qual é a intenção dele contar esta história? Para mostrar para as pessoas. Para mostrar o que para as pessoas? A sua o quê? As suas viagens. A sua viagem a Tchan-Tchan, muito bem. Para contar como foi sua viagem a Tchan-Tchan, no Peru. Victor, tu tá escrevendo? Só tô vendo tu falar, Victor. Professor, tô escrevendo que eu tenho, tá? O que foi, Lavínia? Não, qual é a página mesmo que eu esqueci de outra página? Agora nós estamos na página 6. Tá? Então, o exercício 3. Com que finalidade? Relatar sua viagem a Tchan-Tchan, no Peru. E para quê? E para quem foi escrito? Para leitores que gostam de relatos de viagem. Para leitores que gostam de relatos de viagem. Isso depois de Tchan-Tchan no Peru? Isso. Aí bota isso. Tá. Sim, foi escrito para leitores. Foi escrito para leitores que gostam de relato de viagem. Certo? Peraí, tia, que eu ainda tô escrevendo. Tá bom. Pra mim já foi. Deu, Estela? No finalzinho. Tá. Eu terminei aqui. 4. Exercício 4. Quanto tempo durou a visita relatada nesse trecho? 2 dias. Quanto tempo? 2 dias, exatamente. Nesse trecho durou 2 dias. Resposta completa, por favor. Tia, eu fui pra página errada. Eu tinha Qual completa com 2 palavras. Estamos na página 6, exercício 4. Ah, tá. Eu tava escrevendo a 2 da A.
Puxa vida, Estela. Depois tu vê aqui de novo o vídeo, tá? E acompanha as respostas, tá? Quando eu botar lá nas lives, tá bom? Tá bom. Vai escrever 4, prof. Isso. Então, aqui, exercício 5 agora. Pensou em patrimônio da humanidade no Peru, pensou em Machu Picchu, certo? Certíssimo. Mas e Chan Chan? Agora tem 2 fragmentos aqui, ó. Tá? Mas e Chan Chan? Vou falar. Pois então, 2 dos 10 mandamentos da Unesco nesse país vizinho, Chan Chan é um dos mais desconhecidos e talvez um dos que mais precise de atenção mundial para preservar. Por isso, essa foi a nossa escolha. Letra A. Nesse trecho, o narrador dirige-se ao leitor, sublinha uma oração em que isso acontece. Então, quando ele faz perguntas ali, ó, por exemplo, pensou em patrimônio da humanidade no Peru, pensou em Machu Picchu, certo? Então, ele está conversando com o leitor. Então, você sublinha toda essa parte aí. Eu vou mostrar aqui para vocês, para quem não tem o livro, depois poder sublinhar. Peraí. Ó, quando ele se questiona, ele está fazendo questionamento para o leitor, tá bom? E quando ele pergunta assim, ó, certíssimo, mas e Chan Chan? Já ouviu falar? Ele está fazendo uma pergunta para a gente também, ó. Bem aqui, ó. Já ouviu falar? Também está se dirigindo ao leitor. Tá bom? Posso seguir? Sim, prof. Tá. B. Que palavras evidenciam esse diálogo? Então, quando ele diz assim, ó, pensou e ouviu, são 2 verbos. Quando usa os verbos pensou e ouviu. Escrever pensou e ouviu com aspas. Pensou e Ouviu. As aspas separadas uma da outra ou é a mesma frase? Não, tu vai botar as palavras. Abre, bota aspas, pensou, fecha aspas. Ah, Vírgula. tá, porque eu fiz assim, só pra saber. Isso, ouviu entre aspas, tá? Tá bom? Próximo. Letra C. O narrador faz algumas perguntas ao leitor. Na primeira situação, ele responde pelo leitor, certíssimo. Quando pergunta se havia pensado em Machu Picchu. Já em uma segunda pergunta, já ouviu falar? A resposta fica implícita, ou seja, fica escondida. Que resposta ele imagina que receberia do leitor lhe fazer essa pergunta? Então, quando ele diz assim, já ouviu falar? Ele está pensando que a pessoa vai responder o quê? Não. Provavelmente. Não, exatamente. Não, né? É que não. Então, a resposta esperada é não. Arthur, onde é que tu tá, Arthur? Que eu não tô te vendo. Ah, tá escondido? Não, eu tô aqui. Não é que meu livro tá aqui do lado, ó. Aham, Aí eu tô aqui. tá bom. Página 7.
Os itens E e F referem-se ao trecho. Bom, a gente tem um trecho, agora a gente vai responder as perguntas do trecho. Fala, Estela. Faltou o D. Ah, sim, muito obrigada. Não sou eu que tô falando, tia, Léo. Tá. Fui eu. Como você chegou a essa conclusão? Como vocês chegaram à conclusão de que a resposta seria não? Vai ser uma cidade pequena e poucas pessoas sabem dela. Pode ser, porque é muito pequena e poucas pessoas sabem. Pode ser. Essa é uma cidade muito pequena para nós dois. Tá? Então, encerramos a página 6. Página 7, a gente tem o fragmento seguinte. Dos 10 patrimônios da Unesco neste país vizinho. Letra E. Qual é o referente da expressão neste país vizinho? Quem é o país vizinho que eles estão falando aqui? Machu Picchu? Machu Picchu fica em que país? No Peru? Peru, muito bem. Peru. Guilherme, vamos abrir a câmera, Guilherme, bom dia. Bom dia. A minha câmera tá bugada mesmo, tia. Parou. Página 7, tá? Estamos na página 7, letra E. Do livro 3? Sim. Tá bom? F. Nesse trecho, há uma referência a outro país que não está evidente no texto. De que país se trata? Quando ele diz assim, no país vizinho Peru, quando ele diz assim, desculpa, no país vizinho, quem é o país vizinho? Peru. E o Peru é vizinho de quem? De quem que é? Entenderam? Fala, Léo. Eu não achei. Brasil, muito bem. Se Zeca Camargo é brasileiro e ele diz que o país vizinho é Peru, então é Brasil. Muito bem, Léo. Agora que eu tô parando pra pensar, Oi. basicamente todos os países da América do Sul têm fronteira e são vizinhos do Brasil. Sim, porque o Brasil é um país muito grande, né? Professora, pode repetir a letra E? Eu não escutei. O E? O país vizinho é Peru. Tá, obrigada. De nada. A F tu conseguiu pegar, Gabriel? Consegui, só não peguei a E mesmo. Tá. A F é Brasil. G. Segundo o fragmento, por que se escolheu falar de Tchan-Tchan? Porque ele é um país desconhecido e ele queria que pessoas conhecessem ele. Isso, porque Tchan-Tchan é um dos patrimônios da Unesco, né? A Unesco é uma organização mundial que vai atrás de lugares que são importantes para a humanidade, né? E, por exemplo, o Cristo Redentor, ele também está lá como um dos monumentos importantes para a humanidade. Então, Tchan-Tchan, ele também está na Unesco, assim como Machu Picchu, só que ninguém lembra de Tchan-Tchan, ninguém fala de Tchan-Tchan. Então, foi por isso que o Zeca Camargo escolheu, porque é um patrimônio da Unesco e é esquecido. Não é um lugar que é lembrado. Tá bom?
Desliga meu microfone. Oi? Esqueci de desligar meu microfone. Não tem problema. Seis. Qual é a principal característica da arquitetura de Changchun que chamou a atenção do autor? Eu lembro que são o tamanho dos muros. Muros altos? O tamanho dos muros. Muito bem. Que esses muros eram feitos de quê? Areia? Não é areia, tem outro nome. Barro. Losangos? Barro. Por que faziam esses muros? Oi? Por que eles faziam esses muros? Não sei, Estela. Proteção? Vou perguntar para as pessoas que fizeram os muros. Não faço ideia por que eles fizeram. Nem diz aqui no relato de viagem. Pelo menos não no fragmento em que nós lemos. Eu pensava que é para poder proteger lá, que nem o Felipe mesmo. Não sei. Desliga o microfone. Não sei te dizer. 7. Segundo informações do parágrafo 5º, quais são as maiores ameaças a Changchun? O que ameaça a existência dos muros de Changchun? Eu não sei como fala. É o El Niño. El Niño, o que mais? Pelos ventos e pela maresia. Maresia, muito bem. El Niño e a maresia. Que é? El Niño e a maresia. Os ventos e a maresia, como o Felipe disse. Muito bem. El Niño. O El Niño ou que com o tio em cima do último N ou é El Niño mesmo? El Niño com o tio no N, sim. Como está escrito no texto. Então, agora a gente sabe porque construir. El Niño, vento e maresia. O El Niño já fez seus estragos aqui. Faz, né? Tá lá, já fez aqueles estragos aqui. Ninguém quer lembrar. Gui, tá muito baixo o teu áudio, sabia? Quase não te escuto. É que eu tenho que colocar meu microfone mais para perto para falar melhor. Só que às vezes eu não consigo controlar direito o microfone e fica meio estourado. Mas normal é porque meu microfone é um pouquinho fraquinho. Antigamente o teu era bem estourado. Mas agora tá bom. 8 a gente tem um outro trechinho. Vamos escutar. Já era fim de tarde, saí cedo do Brasil, mas a conexão em Lima foi demoradíssima. Mas resolvi pelo menos dar uma olhada rápida no patrimônio levado pelo nosso motorista local. Letra A. Lendo esse fragmento, é possível afirmar que o autor escreveu o relato após o passeio ocorrido. O relato foi escrito pelo autor durante o passeio ou o autor registra o que planeja fazer? O segundo. O relato foi escrito pelo autor durante o passeio? Sim. Não, foi escrito. Foi escrito após o passeio. Foi escrito após depois do passeio. Ele fez o passeio a Changchun. Quando ele chegou no hotel, ele escreveu. Foi depois do passeio. Agora que eu fui ver minhas respostas, é tudo trocado. Eu botei no G os muros feitos de barro, a 6 os ventos e maresia. Meu Deus. Estela, eu fiz a mesma coisa, só que eu já arrumei. Depois tu assiste essa aula e aí tu faz a correção, tá? Tá bom. 8, tu vai marcar o primeiro.
O autor escreveu o relato após o passeio ter ocorrido. Tá? Sofia, tu tinha ligado o microfone, tu quer falar alguma coisa? Sofia? Travou, Sofia. Não? Tia, eu só vou pegar ali água. Tô morrendo de sede, só não. Não. Água. Tá bom. B. Que palavra do texto pode confirmar sua resposta? Os verbos, Levado. gente, que está no passado. Os verbos que mostram que está no passado. Como levado. Oi? Ou tarde. Como levado. Como levado, muito bem. Tá bom? Agora aqui é para completar, eu vou dar as alternativas para vocês. C. O uso da palavra mas indica uma relação de consequência, tempo, oposição ou finalidade. Oposição. Oposição, muito Acho que a bem. gente viu no ano passado também, mas e mais. Isso. Isso é conteúdo do 5º ano. Qual? Não, tipo, qual é a resposta? Oposição. Tá, mas o que tá escrito indica uma relação de... Oposição. D. Uma das características dos relatos de viagem é apresentar indicações precisas de tempo e lugar. Então, grife as indicações de tempo. Então, vocês podem ir lá no texto e marcar qualquer coisa dos tempos verbais. E copie as indicações de lugar. Então, o lugar é Brasil, Lima, Peru, Tchan-Tchan. Letra D. Segundo ponto, Brasil, Lima, Peru, Tchan-Tchan. Meu Deus, eu acabei de perceber que eu escrevi o Brasil com Z. Que gringo. Americano. Coloca na comunidade de línguas. Meu Deus. Americano. Americano. Tia, que página vocês estão? Agora na 8, Stella. Em qual Tudo de boa. Acabamos de passar para 8, Stella. Não fizemos ainda nenhum. Tá bom? Da 8 da 7? Não, a gente está na página 8. Ah, tá. Não fizeram nenhum exercício ainda. Ah, tá. Isso. Exercício 9 da página 8. Lavínia, presta atenção. Já tá ali nesse cabelo. Tia, tu já fez o último da página 7, ali, a letra D? Sim, acabei de dizer. Brasil, Lima, Peru, Tchan. E o outro você Não, tem que aqui marcar é porque verbais. tem que marcar o quê? Os tempos verbais, os verbos. Ah, tá. Ok. Aí depois vocês façam esse, tá bom? Então tá. 9. Embora o autor relate os fatos após terem acontecido, predomina no trecho lido o tempo presente. Por que isso acontece? Por que acontece, gente? Por que predomina o tempo presente? Eu já falei para vocês. Para quê? Tia,
Pro leitor se sentir dentro da história. Isso, para o leitor se sentir dentro da história. Muito bem. Então, exercício 9, para o leitor se sentir dentro da história. Eu vou escrever para e eu escrevi fada. Gui, amei o teu poema, Gui. Ficou lindo. Eu tenho que dar uma pensada. Mas ficou bem legal. Dê pra gente. Hã? O que foi, Leozinho? Ai, querida. O poema seria alguma coisa assim, ó. Rosas são vermelhas. Violetas são azuis. Acorda, gente! Pelo nome de Jesus! Felipe. Isso. Oti, quarentena não tá fazendo bem. E eu acho que todos nós do grupo conhecemos essas 4 figurinhas, Felipe. Gui, não tô escutando, tá muito baixinho. Não, é que o Felipe tá falando isso, só que isso aí tem 4 figurinhas lá no WhatsApp e alguém já tinha mandado isso aí lá no grupo e todo mundo já conhece isso aí. Não é um poema, não é um poema válido, ok? Tem que inventar. Sai daqui, Felipe, isso aí é contagioso. Como isso não é um poema válido? Rima. Isso rima. É poema. Isso é lindo. Chorei aqui, mano, chorei. Felipe tá tomando muita raspadinha de Coca-Cola, não pode. Não pode, Felipe. Gente, vamos seguir. Eu O escritor de relato de viagem geralmente revela-se por impregnar o texto de sua visão pessoal. Para pensar melhor sobre esta e outras questões, realize as próximas atividades. Então, aqui tem um pequeno trechinho que fala sobre a cidade. Ó. Vou ler aqui para vocês, tá? Trujillo é uma cidade curiosa que em vários cantos lembra uma cidade do interior do Brasil. Não sei por que isso me surpreende tanto, afinal, não somos todos latino-americanos? Mesmo assim, Trujillo me traz lembranças de viagens que fiz ainda garoto pelo interior de Minas Gerais e Mato Grosso, sob o tempo em que só havia um estado com esse nome. Casas baixas e simples, carros velhos, muros pintados com anúncio de lojas de tecido e oficinas mecânicas, crianças brincando sem camisa e sem supervisão de adultos. Um clima agradável e ligeiramente nostálgico. Exercício 10. O parágrafo inicia com o narrador expondo sua impressão sobre a cidade de Trujillo, a qual define como curiosa. No texto, esse adjetivo tem sentido equivalente à palavra estranha, curiosa, surpreendente, estranha ou bisbilhoteira. estranha. Não. Surpreendente. Surpreendente. Muito bem. É isso aí. Felipe, lá embaixo diz, eu não sei porque isso me surpreende. Então, só tem que ser surpreendente. Entendi. 11. Há outro momento no texto em que ele expressa a avaliação. Então, é quando ele diz um clima agradável e ligeiramente nostálgico. É lá no final. Vou mostrar aqui para vocês, para quem não tem livro, depois poderem marcar. Tá bom? Tá ali sublinhadinho no meu livro, ó. 12. O narrador compara a cidade peruana às cidades brasileiras. Letra A.
Essa comparação evidencia que a cidade peruana e as cidades brasileiras têm características semelhantes. Semelhantes. Letra A dá 12 semelhantes. Lavínia, tu está escrevendo aí, Lavínia? Letra A do exercício 12, semelhantes. Valentina, onde é que tu tá, Valentina? Tô aqui. Tá bom. Tu não tá deitada, né, Valentina? Eu tô encostada. Levanta dessa cama, guria. Estamos em aula. Então, letra B, pede para vocês copiarem a parte em que ele diz as semelhanças. Então, toda aquela parte ali que ele fala que a cidade é pequena, como que são os carros, que as crianças andam na rua, sem supervisão de adultos, tá? Então, tem que copiar toda essa parte. Tá bom? Letra... Qual é a B mesmo? Eu não entendi. Você falou para mim que eu travou. A letra B, da 12. A letra B exercício 12. Pede para escrever, Gabriel, a semelhança entre os dois países. Então, é quando ele diz que as casas são baixas, os carros são velhos, tá? Tudo aquilo que ele fala como característica que é parecido com o Brasil, você precisa escrever. Que as crianças estão na rua sem a supervisão de adultos, tá? Tá, tia, obrigada. Merece. C. Pela descrição que há no parágrafo, trata-se de um grande centro urbano ou uma cidade interiorana? Cidade interiorana. Interior. Uma cidade do interior. D. Letra D da página 9. Até que página a gente vai? Até essa aqui, é só esse exercício deu, tá, Felipe? Tá. O Felipe fica controlando as minhas aulas, olha só. A gente vai corrigir exercício, até que página a gente vai? Ele fica me controlando. Mas a gente tem aula de matemática agora há pouco, daqui uns 20 minutos. 20 minutos vai fazer muita coisa. Eu tenho que tomar banho. Eu tenho que tomar banho, tipo, muito rápido. Não, tem até as 10 minutos essa hora pra dar. A aula de matemática. Isso, tem aula de matemática. Vamos lá, letra D. Ô, tia, mas eu acho que não vai mais ter aula de matemática. Por quê? Não sei. Meu pai disse que acho que não ia ter. Ué, tem que ver se tem lá no Acho que grupo. alguma Lá, coisa que ele viu no Ô, tia. Uma bola de cristal, o quê? Ai, oi. É porque ele disse que não vai ter mais aula de matemática, acho que não vai ter, porque a gente começou esses negócios de botar a aula em dia, que ela não tinha feito as aulas, antes de ontem. Aí a gente fez o conteúdo de antes de ontem, o conteúdo de ontem, antes de ontem, e o conteúdo de hoje, ontem. Tudo então a gente ficou praticamente sem conteúdo. Tá, gente. Eu não tô falando isso, eu só um bom raciocínio. Eu só tenho 4 minutos agora. Viu alguma coisa no grupo que não ia ter mais aula hoje de matemática. Tá bom. Então, letra D. Essa comparação não se dá com as cidades tais como estão hoje. Justifique essa afirmação.
Por que já não é mais parecida com a cidade de hoje? Pois as cidades são muito urbanas hoje em dia. Não, porque o Zeca Camargo estava falando que Trujillo lembrava Minas Gerais e Mato Grosso quando ele era pequeno. Ou seja, faz muitos anos que Mato Grosso do Sul e Minas Gerais eram daquela forma. Hoje em dia, pode ser que não seja mais. Tia, eu botei outra coisa porque aqui ele começou a falar de clima agradável, de crianças sem camisa brincando na rua, essas coisas assim. Eu botei não, porque porque aumentou a periculosidade das cidades. Porque aumentou o perigo nas cidades. Muito bem, Rian. Isso aí. Então, as cidades de Minas Gerais e Mato Grosso, quando o Zeca Camargo era pequeno, tinha menos perigo nas cidades. Muito bem. Lavínia. Entendesse, Lavínia? Entendi, sim. Tá bom. Gente, muito obrigada pela aula de hoje. O Vitor caiu e não voltou mais, coitadinho. Já acabou, tia? Não, essa é a. 11h40 quase, já acabou na sala. É das 8 às 9h40. Pessoal, vocês cuidem os atrasos, tá? Tem gente chegando bem atrasado. As aulas começam às 8. Eu tenho que esperar ainda. A gente fica mais uns 10 minutinhos quase, né, gente? Quem chega aqui cedo sabe, esperando vocês entrarem. E aí a gente perde tempo de aula. 10 minutos é muito precioso, ainda mais que a gente está nesse momento pelo Meet, cai a internet, eu vou compartilhar alguma coisa com vocês. Então, todo o tempo, ele é muito importante, tá? Então, não percam a aula, cheguem no horário. Vou interromper a gravação aqui, tá?